Fala pessoal do oitavo ano, como é que vocês estão? Como é que vocês estão? Vamos para a aula 4 do terceiro bimestre? É hora da produção de texto, pessoal. O texto é o diário íntimo. Esse texto, que gênero textual que a gente está estudando agora, tá? Que a gente está gostando muito de estudar. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é o que é o diário íntimo, tá? O diário é um tipo de texto pessoal em que uma pessoa relata experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos, acontecimentos e fatos do cotidiano. Então, a gente sabe que relata experiências pessoais. Isso aí já nos dá uma dica em relação à linguagem. Qual é a linguagem que a gente vai utilizar nesse texto? Objetiva ou subjetiva? Vou deixar essa pergunta no ar para vocês pensarem, mas no final a gente vai respondendo, tá? Característica do diário íntimo, isso a gente não pode esquecer. Então, relatos pessoais, histórias verídicas, registros de acontecimento. É um gênero de cunho pessoal. Então, a pessoa vai contar a história da vida dela, né? Escrito em primeira pessoa, opa, uma outra opinião, uma outra dica para a gente entender qual é a linguagem que vai ser escrito esse texto, tá? Registro em ordem cronológica. Lembre-se que ele vai obedecer uma ordem cronológica, vai obedecer os acontecimentos. Você precisa botar o dia, a hora que aconteceu lá, para a gente poder entender o contexto. Caráter intimista e confidente, porque são assuntos de ordem pessoal do autor, tá? É uma escrita confessional, justamente porque a gente consegue botar aí, ver, perceber as impressões pessoais do autor. Outra dica para saber que tipo de linguagem a gente vai empregar. O vocabulário é simples, tá? Tem um vocativo. O vocativo é a palavra que faz o chamamento. Você, Maria. Vocativo vocês já estudaram. Toda palavra que faz o chamamento está chamando alguém naquele contexto que eu estou escrevendo, é chamado de vocativo. A linguagem informal, tá? Porque é um relato de ordem pessoal. Então, vai ser feito em linguagem informal e o texto é assinado porque o diário é de uma pessoa específica. Como falei, é um texto de ordem pessoal. Agora, o que a gente tem que pensar? O que a gente não pode esquecer, tá? Todo diário íntimo apresenta. Olha qual é a linguagem que a gente vai botar no nosso diário íntimo. Linguagem subjetiva, tá? Verbos predominantes no pretérito, tá? Porque está contando história que se passou. Então, a maioria dos verbos serão no pretérito, não quer dizer que eu não possa ter verbo no presente ou no futuro. Isso vai depender do contexto criado, se eu necessito botar um verbo no presente ou no futuro, ok? Vai obedecer uma ordem cronológica, isso é importantíssimo, que é uma das principais características desse gênero textual. E o estilo desse tipo de texto é narrativo, porque eu estou narrando acontecimentos. Então, por isso que ele é narrativo. Galera, então, já que a gente conversou sobre o diário íntimo, aqui vimos a linguagem a ser empregada, as características que ele tem que obedecer a uma ordem cronológica, os verbos têm que ser predominantes no passado, agora é com vocês. Então, boa redação aí do texto e chegamos ao fim da nossa aula, galera. A gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.